Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente, irmãos, porque eu tenho certeza que se você ficar comigo até o final, a sua vida nunca mais será a mesma. Deus vai falar com você através desta palavra e depois nós vamos unir a nossa fé. Irmãos, essa corrente de oração tem se espalhado com uma força muito grande. Isso porque vocês têm compartilhado no WhatsApp, vocês têm convidado seus familiares a participarem e eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu sei que tudo isso é para a honra e glória do nosso Senhor e que isso não vem de mim, eu apenas falo da palavra do Senhor. Esta palavra que mudou a minha vida há muitos anos atrás e eu sei que tem mudado a vida de muitos de vocês. Você que é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho. Ative também o sininho da notificação para que você não fique de fora dos próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Irmãos, para nós começarmos com a mensagem de hoje, eu quero ler uma passagem que está em Gálatas, capítulo 6, o versículo 7 e o versículo 8. Preste muita atenção, olha o que está escrito. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Irmãos, uma coisa é fato, nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos e pelas decisões que nós tomamos. Se essas decisões forem boas, nós certamente seremos recompensados. Mas se nós decidirmos fazer o que é mal, fazer aquilo que é pecado, aquilo que desagrada ao Senhor, nós podemos colher muitas consequências ruins. Irmãos, eu tenho convivido com muitas pessoas, conversado com muita gente, e o que eu mais percebo são pessoas que tomaram decisões erradas, uma após a outra, e elas não se atentaram para as consequências. E esse é o problema, tem muitas pessoas que não suportam as consequências. E aí fica muito difícil, a vida fica um peso e tem consequências que você leva para uma vida inteira. Tem pessoas que por causa de um momento de prazer estragam toda a sua vida. E não é isso que Deus deseja para cada um de nós. Eu me lembro que uma vez eu estava começando no ministério, isso foi no ano de 2013. Eu era recém-casado e eu me lembro que uma pessoa me ligou me oferecendo uma oportunidade de ganhar dinheiro. Na hora, né, irmãos, eu pensei, é de Deus, glória a Deus, porque eu estou precisando. Eu era recém-casado com a Thaís e eu me lembro que eu aceitei na hora aquela oportunidade. Irmãos, eu tive muita dificuldade em orar, porque a minha oração já estava tendenciosa a esperar que Deus me dissesse sim, sabe? Só que hoje, eu olhando para trás, eu percebo que Deus já estava usando a minha esposa para me alertar a não tomar aquela decisão. E aí sabe o que aconteceu? Aquele negócio me deu um calote de milhares de reais. Irmãos, era todo o dinheiro que a gente tinha e eu fiquei muito mal, muito triste. E eu falei para mim mesmo, eu jamais vou tomar qualquer decisão sem consultar a Deus. Porque, irmãos, o nosso coração é enganoso. Tem momentos que você vai olhar para algo, para uma proposta, para uma oportunidade. E você vai pensar assim, eu sei que Deus quer me dar isso. É o que eu tenho orado há muito tempo. Mas, irmãos, pode ser uma cilada do diabo. O diabo sabe quando a gente quer tanto uma coisa. Ou até mesmo o diabo sabe que Deus tem uma promessa para nós. E ele vai tentar entrar na frente. Não foi assim que aconteceu com Abraão? Deus tinha falado para Abraão, Abraão, você será pai de multidões, pai da nação de Israel e todas as famílias serão abençoadas por causa de você. Irmãos, o diabo sabia disso, ele sabia das promessas porque a Bíblia diz que o diabo é como um leão que ruge e fica ao nosso derredor, procurando a quem possa devorar. E então o tempo foi passando, a esposa de Abraão não podia gerar filhos, ela era estéril, e foi então que ela mesma aconselhou o seu esposo a se deitar com aquela empregada, aquela escrava, e então a partir daquele relacionamento nasceu Ismael. E eu me lembro que quando eu li a Bíblia eu fiquei pensando assim, mas Deus deve ter deixado isso passar sem que nada de ruim acontecesse, porque eu me coloquei no lugar de Abraão. Ele já estava esperando há muito tempo, a Bíblia diz que ele já tinha quase 100 anos de idade e a sua esposa também não podia gerar filhos, só que
as consequências vieram, irmãos. E a Bíblia diz que Deus falou com Abraão: este não é o filho da promessa. Ismael foi gerado na carne. E então Deus falou para ele: Abraão, você terá que despedir do seu filho, porque aquele menino estava causando muitos conflitos dentro da família dele. O fato daquela doméstica, aquela mulher, ter gerado o filho de Abraão, ela se achou digna, merecedora das bênçãos de Deus. E ela então começou a brigar com a esposa de Abraão, dizendo que ela era herdeira da promessa. E foi então que Abraão, a Bíblia diz que com coração pesaroso, coração pesado, teve que se despedir do seu filho que foi gerado na carne. Deus abençoou também a vida de Ismael, a vida da sua mãe, mas ainda não era a promessa do Senhor para ele. E foi então que, depois de muito tempo, aí o Senhor apareceu para Abraão e ele disse: Abraão, agora anda na minha presença e seja perfeito. Ou seja, tenha o coração íntegro, um coração totalmente voltado para mim, para me obedecer. E foi então que, quando Abraão estava com o coração totalmente voltado para o Senhor, Deus lhe deu um filho de maneira milagrosa, porque a sua esposa já estava com o corpo envelhecido, ela não podia gerar filhos, e Abraão também já estava muito velho. Só que aí então nasceu um menino chamado Isaque. Isaque foi o filho da promessa e trouxe muita alegria para aquele casal. Irmãos, assim também é na nossa vida. Se nós semearmos na carne, como acabamos de ler, nós colheremos destruição. Mas se nós plantarmos no Espírito, colheremos a vida eterna, colheremos muitas bênçãos. Amém? E eu quero ler com vocês, aliás, eu quero contar para vocês um pouco de uma história interessante que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 13, que mostra que o rei Saul, que naquela época era o rei de Israel, ele sempre desobedecia às ordens do Senhor. E em certo momento, ele tomou uma decisão por conta própria de começar uma guerra com os filisteus. Era uma guerra desnecessária, mas ele, por vaidade, ele quis mostrar que ele era um homem de guerra, um homem poderoso. E então ele entrou em guerra com a nação dos filisteus. E a Bíblia diz que então ele acabou passando por muito sufoco, e não somente ele, mas todo o exército de Israel. Irmãos, quando ele percebeu que aquele número de soldados inimigos eram muito maiores, que as armas deles de guerra eram muito mais poderosas, Saul e todo o seu exército entraram em desespero. E aí eu te pergunto uma coisa: você já entrou em desespero por tomar decisões próprias? E aí depois a sua oração é aquela oração desesperada, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, me livra só mais essa vez, Deus, me livra dessa situação. Eu já passei por isso e eu sei o quanto é difícil, o quanto a gente sofre, não é verdade? E no meio de toda aquela tensão, sabe o que aconteceu? O profeta e sacerdote Samuel, ele não foi até Saul para prestar socorro, para ajudar. Samuel não apareceu para oferecer sacrifícios e abençoar a nação de Israel para que ela vencesse a batalha. Ele não fez isso. E aí então a Bíblia diz que o rei Saul, ele não estava aguentando mais a espera do sacerdote Samuel. E ele decidiu que ele mesmo ofereceria o sacrifício. Só que aí ele tomou a pior decisão da vida dele, porque naquela época existia uma lei de que somente os sacerdotes podiam oferecer sacrifícios diante do Senhor. Então, quando o profeta Samuel chegou, e ele era profeta e ele era sacerdote, quando ele chegou, sabe o que aconteceu? Saul ficou tentando se justificar, ele ficou tentando se explicar, e ele só disse mentiras para Samuel. Ele disse assim: olha, foram as pessoas que me pediram para oferecer sacrifícios, e eu não tive escolhas, eu tive que fazer isso. Só que, irmãos, lembra do que a gente leu no começo aqui? De Deus não se zomba. Não adianta você mentir para Deus. Você pode me enganar, você pode enganar a sua esposa, o seu esposo, mas de Deus você não zomba. E então ele tentou colocar a culpa em todo mundo, mas não assumiu a sua culpa. E foi naquele momento que o profeta e sacerdote Samuel disse para o rei: olha, esse tempo de demora, na verdade, era um teste. Você foi testado e você agora foi rejeitado. E saiba disso, rei Saul, que todos os seus descendentes não terão mais rei na sua descendência. E não somente isso, o seu reinado chegou ao fim, porque Deus te rejeitou. E Deus já escolheu um homem, segundo o coração dele, para assumir o trono da nação de Israel. E este homem é o rei Davi. Irmãos, olha o preço que a gente pode pagar por tomar decisões erradas, não é verdade?
Olha o preço que Saul pagou por desobedecer a Deus, por não assumir as suas culpas. E nós vemos na Bíblia que a misericórdia do Senhor, ela pode alcançar qualquer pessoa, desde que essa pessoa esteja arrependida e desde que essa pessoa não queira zombar de Deus. Nós não podemos tentar a Deus. Irmãos, se nós plantarmos na carne, vamos colher destruição. Nós vemos um exemplo muito claro disso no Antigo Testamento também, no livro de Gênesis, capítulo 3. Quando Adão e Eva, eles pecaram por comer o fruto proibido, Deus foi em busca de Adão. E ele falou: Adão, por que você se escondeu? Por que você tomou essa decisão, Adão? E Adão falou: Deus, na verdade foi a esposa que tu me deste. Olha isso, irmãos, Adão colocou a culpa na esposa. E foi então que Deus foi falar com Eva. E quando ele chegou para Eva, ele disse: Eva, por que você fez isso? E ela também não assumiu a culpa. E ela falou: Deus, foi a serpente que me seduziu e eu acabei comendo o fruto. Irmãos, a pior escolha que a gente pode fazer é agir na carne e não somente isso, não assumir os nossos erros. É por isso que eu senti no meu coração aqui agora de falar com você sobre isso. Se você fez alguma coisa errada e você quer ser transformado por Deus, assuma os seus erros. Faça como o apóstolo Pedro, por exemplo. Ele, quando pecou, ele negou Jesus. Ele poderia ter se afastado do Senhor, ele poderia ter se desviado, mas ele reconheceu, ele chorou amargamente. Nós vemos também no próprio rei Davi, ele não foi perfeito, ele foi um homem de falhas também, mas ele sempre se arrependia. E em certo momento ele disse: aquele que se arrepende e confessa os seus pecados e abandona todo o seu erro, alcançará misericórdia. Amém? Você precisa da misericórdia de Deus? Então vou te pedir um favor. Escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e na frente você escreve: eu preciso da misericórdia de Deus. Aleluia. Então, irmãos, a mensagem que eu quero trazer é essa: nós precisamos reconhecer as nossas falhas. Uma vez eu li uma frase que eu achei muito interessante e essa frase dizia o seguinte: o único problema que Deus não pode resolver é o problema que você tenta esconder. Não queira se esconder de Deus, porque não tem como. O próprio Davi disse o seguinte: ainda que eu coloque a minha casa no mais profundo abismo, ainda que eu suba aos mais altos montes, ali Deus está. Deus está no melhor momento da sua vida, mas Ele também está no pior momento. Talvez você aqui hoje está no fundo do poço. Você não sabe mais o que fazer da sua vida. E eu estou aqui para te dizer: Deus é amoroso, Deus é misericordioso o suficiente para te aceitar, assim como você está. Não queira mudar de vida sem antes buscar ao Senhor. A Bíblia diz em Isaías 59 que o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Por isso, se você fez escolhas erradas na sua vida, se você está colhendo frutos dessa decisão, simplesmente busque ao Senhor e você vai encontrar misericórdia. Amém? Ele vai apagar o seu passado, Ele vai tirar todo o peso de culpa. E se você sentir no seu coração, depois dessa oração, que você deve procurar alguém para pedir perdão, para se reconciliar, faça isso também, tá bom? Irmãos, se vocês foram tocados por esta palavra, agora eu quero orar por vocês. Se você puder, você vai fechar os teus olhos e eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que Deus derrame misericórdia sobre você hoje. Aleluia. Vamos orar? Se você puder, feche os seus olhos, porque assim você se concentra mais e abre o seu coração, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua santa presença neste momento para engrandecer e glorificar o Teu santo nome. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui diante da Tua face, buscando a Tua presença e a Tua glória. Pai, eu quero Te agradecer pelas bênçãos que nós recebemos, mesmo sem pedir. Quantas vezes esquecemos dos Teus milagres, dos livramentos e focamos somente no gigante. Eu sei, meu Deus, que nós estamos sendo tentados. O diabo tem tentado roubar a nossa fé e a nossa paz. Mas nós estamos aqui, Pai, entregando nas Tuas mãos os nossos medos e preocupações. Ó Senhor, eu Te louvo, Pai, por esta pessoa que está orando comigo aqui todo dia. E eu Te peço, Deus, sustenta essa pessoa. Em nome de Jesus, meu Deus, fortaleça essa pessoa, Pai, porque ela não tem aguentado mais. São tantos problemas, Jesus, tantas dificuldades. Oh Senhor, eu sinto agora aqui no meu espírito que muitas dessas pessoas, Pai, estão no deserto, Pai.
Elas não têm enxergado uma saída. Senhor, tem misericórdia, Pai. Esta mulher que agora chora, ó Deus, ela está no fundo do poço. Deus, ela está assim, se sentindo tão desprotegida, tão incerta a respeito do seu futuro, que eu te peço, Pai, é só o Senhor para acolher esta vida. Esta mulher, Pai, que agora está no luto, eu vejo agora uma mulher no luto sofrendo bastante. Jesus, entra com providência, Senhor. Consola esse coração ferido, esse coração que muitas vezes até questionou o Senhor por que tudo aconteceu. Jesus, eu oro também, Senhor, por este homem, pai de família, está desempregado, está triste, abatido. Abre uma porta de emprego, Senhor. Não deixa esse homem ficar nessa situação para sempre. Senhor, nós cremos que Tu és o Deus do milagre, o Deus que opera maravilhas. Oh, meu Deus, essa pessoa que está mandando pedido de oração agora, ela não aguenta mais, está desesperada, clamando, Pai, por paz, está sentindo dores no corpo. Essa pessoa que fez a cirurgia, que acabou de comentar aqui, Pai. Deus, tem misericórdia, Senhor. Fortaleça essa vida, Pai. Deus, essas pessoas que estão nos hospitais, Deus, é só o Senhor, Deus. Jesus, envia os Teus anjos agora. Coloca os Teus anjos, Pai, em favor dessa pessoa. Traga cura. Eu ministro cura em nome de Jesus. Eu declaro a cura completa do Senhor. Jesus, entra nesse coração, Senhor. Essa pessoa que está pedindo oração pela família. Pai, são tantos pedidos, Pai. Eu sei que o Senhor pode atender, Pai. Eu sei que Tu és o Deus do impossível. O Senhor se compadece dos humildes. A Tua palavra diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Senhor, nós precisamos que o Senhor mude a nossa história, Pai. Quantos agora estão se sentindo culpados porque cometeram erros? A palavra falou com eles, Deus, mas agora eles precisam de cura. Cura emocional, cura para a mente. Ó Jesus, eu te peço agora, tira com a mão, Senhor, esse peso no coração, que essa pessoa venha testemunhar aqui, Deus, que o Senhor tirou com a mão toda dor, todo peso, todo fardo. Ó Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti, Pai, essa pessoa que está pedindo para que o Senhor resolva essa documentação na justiça. São tantas pessoas que esperam anos e anos. E a Tua palavra diz, meu Pai, que a esperança que se adia adoece o coração. Muitos, meu Pai, estão doentes agora. Eles não têm encontrado uma saída. Senhor, esta mulher que agora está pedindo por cura na sua mente. Oh, Jesus, eu sei que o diabo tem tentado lançar mentiras na mente. E essa pessoa agora se sente tão destruída, tão fracassada, tão derrotada. Mas, Senhor, eu creio que agora, em nome de Jesus, todo mal está caindo por terra. Eu mando embora todo mal, toda seta enviada do inferno contra esta vida, contra esta casa, caia por terra em nome de Jesus. Oh, meu Deus, eu te peço agora a proteção para todos que estão pedindo por oração. Oração pela saúde, oração por emprego, por bênçãos sem medida. Derrama, Jesus, da Tua presença e sela este momento de oração com a Tua paz. Que todos vão em paz agora, que todo pensamento contrário, pensamento de morte, caia por terra no poderoso nome de Jesus. É no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje.
Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema,
Não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes.
o vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou
e naquela noite Deus lhe concedeu a graça, e ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação, que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o Espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados,
quando ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque ele não tinha pecado, mas ele fez isso por amor a você. E ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.